Graça e paz a todos. Em 1 Coríntios, capítulo 2, Paulo relembra da visita que fez a eles e como estava apreensivo, porque queria que eles aprendessem as coisas espirituais que vinham de Deus. Por isso, procurou falar de uma forma o mais simples possível, para que eles soubessem que o que falava não vinha dele, mas de Deus. A preocupação de Paulo era com a divisão da igreja, pois uns diziam que eram de Paulo e outros de Apolo. Paulo queria que eles entendessem que o que eles pregavam não vinham deles, mas do Espírito de Deus. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Essa mensagem é muito importante para os líderes cristãos dos dias de hoje, porque muitos estão se inflamando em seus discursos eloquentes e cheios de sabedoria humana. Estão se esquecendo de pregar o mais importante para nós cristãos, a verdade do Cristo crucificado. As pessoas estão se convertendo a esses líderes e suas denominações, ao invés de se converterem ao que realmente pode nos salvar, Jesus. Era isso que Paulo estava ensinando para a igreja em Corinto. Devemos nos converter a Jesus e não aos homens, como ele e Apolo. Entretanto, falamos de sabedoria entre os maduros, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivesse entendido, não teria crucificado o Senhor da glória. A sabedoria dos cristãos consiste nas coisas espirituais, o conhecimento do propósito de Deus para as nossas vidas, o qual nos foi revelado, que é a graça mediante a fé em Cristo Jesus. Os que são do mundo não entendem essas coisas, estão presos à carne e, por isso, as coisas espirituais são loucuras para eles. Por estarem na carne, mataram o nosso Salvador. Mas o que eles não sabiam é que isso também fazia parte dos planos de Deus. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. O homem comum nada sabe das coisas de Deus, porque é carnal, e as coisas de Deus são espirituais. A nossa fé em Jesus nos deu acesso ao Espírito Santo que nos tem revelado as coisas de Deus, porque só o próprio Deus pode falar de si mesmo, assim como o nosso Espírito só pode falar de nós mesmos. Mas, graças ao Espírito Santo, passamos a conhecer também o propósito de Deus para nós, que é a graça mediante a fé em Jesus Cristo. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus,
para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Só conseguimos entender as coisas de Deus porque Deus tem nos revelado e faz isso por causa de nossa fé no nosso Senhor Jesus. Dessa forma, o que Paulo e Apolo falavam não vinham deles, mas do Espírito Santo, que os ensinava o que deveriam falar. Precisamos entender isso nos dias atuais para não sermos enganados por esses falsos profetas que profetizam o que vem do coração deles e não o que é de Deus. Também devemos tomar cuidado com aqueles que se dizem pastores, porém pregam mais sobre dinheiro e as coisas do mundo. Na verdade, são mercenários, enganadores e blasfemos. O Deus deles é o dinheiro. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. A nossa fé no nosso Senhor Jesus nos abre a porta para as coisas espirituais, porque passamos a ser ensinados e guiados pelo Espírito Santo em direção às coisas de Deus. Os que não têm fé não conseguem entender essas coisas, que para eles é loucura, pois só acreditam no que podem ver e tocar. O mundo não nos entendeu porque falamos das coisas espirituais nas quais eles não acreditam. Por isso, eles nos odeiam como odiaram Jesus. Chegamos ao fim desse capítulo. Espero que tenha sido útil. Não deixe de compartilhar e dar seu like para que outras pessoas possam ver. Até a próxima semana com o capítulo 3. Fique na paz do Senhor e que Deus abençoe a todos.